Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Dando continuidade a essa série de resumos da Escola Dominical, estamos aqui hoje com a lição de número 11, de 13 de dezembro de 2020, cujo título é Alcançando a Cura dos Ressentimentos. Tem no seu texto áureo o texto de Hebreus 12, que diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A verdade aplicada diz que, pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado pela mágoa, ira e ódio. O texto de referência está em Hebreus, capítulo 11, versículos 13, 14, 15, 16 e 17, que diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Poderoso Deus e eterno Pai, graças te damos nesta manhã, te pedimos que o Senhor venha nos direcionar para que possamos levar a lição de maneira que possa ser entendida por aqueles que ouvirem e verem, Senhor meu Deus. E nessa manhã quero te pedir que tudo quanto for feito aqui, Senhor meu Deus, seja feito para a honra e glória do nome do Senhor, amado Jesus Cristo. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Prezados irmãos, aqui o texto diz, alcançando a cura dos ressentimentos, o que nos impele a admitir que se existe cura, esses ressentimentos, eles podem ser traduzidos como uma doença. E para não ficar diferente das semanas anteriores, das lições anteriores, uma doença da alma, né? Na verdade, todas essas doenças na alma, ela se dá por uma deficiência daquela sinapse entre os neurônios, né? Então, aí surgem as doenças na alma. Mas, se a lição, se o título está dizendo aqui, alcançando a cura dos ressentimentos, ele está considerando o ressentimento uma doença. E o que é ressentimento? Vamos traduzir, vamos explicar. Ressentimento é o ato ou efeito de ressentir, ou seja, ato ou efeito de fazer sentir novamente. Ou seja, você foi ofendido e você, a partir daquela ofensa, você sentiu aquela ofensa e você guardou contigo uma mágoa. Na verdade, o que você está ressentindo, você está repetindo a ofensa, você está se deixando que o seu interior abrace, seja alcançado por essa ofensa todo dia, rotineiramente. Então, isso é ressentimento, é o ato, o efeito de repetir o que sentiu. Também é chamado de mágoa, ódio, ira, né? E o texto áureo diz aqui que, portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, na verdade, isso é só um prenúncio do que viria no continuar desse texto, né, que ele fala de santificação. Então, isso aí dá a ideia de levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, significa continua orando para que você se santifique mais ainda. Aliás, a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 18, que a vereda do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando, brilhando até chegar à luz perfeita. Então, na verdade, esse incentivo que o autor de Hebreus faz para tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, é no sentido de que persevere em oração, para que, juntamente com essa perseverança em oração, você alcance um status de santidade.
E aqui na Verdade Aplicada diz o seguinte, vou ser bem sucinto, porque houve um pequeno problema e nós vamos resumir mais ainda a lição. Na Verdade Aplicada diz que pelo poder do Espírito, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Bom, ele está falando aqui de crente, que pelo poder, ele está falando, chamando de discípulo de Cristo. Aliás, discípulo é uma condição de crente no estado mais elevado, né? Porque muita gente fala em ganhar almas, mas poucos falam em fazer discípulos, né? Porque ganhar almas sem fazer discípulos, você não prolifera esse evangelismo, né? essa missão de ganhar alma, né? Então, pelo poder do Espírito, o discípulo pode perdoar e não permitir que seja dominado pela mágoa. Ou seja, ele está dizendo aqui que quando você sofrer uma ofensa, você pode, de imediato, através do Espírito Santo que habita em vós, que habita em vocês, você pode perdoar, e nesse ato de perdão, você impedir, você colocar uma barreira espiritual que venha impedir que seja dominado por uma mágoa, por um ressentimento, por ódio, por uma ira. Então é isso que, na verdade, ele está dizendo que o discípulo deve fazer, que o discípulo tem condições de fazer porque ele tem armas para fazer. E qual é esta arma? É o Espírito Santo. Então, geralmente, que os discípulos de Cristo, eles estão imbuídos, estão cheios de frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é o canal para que você rebata essa possibilidade de ressentimentos e mágoa no seu coração. Diferentemente das obras da carne. As obras da carne, ela incentiva, ela como se estivesse fazendo uma injeção de coisas ruins para você. As obras da carne, ela te incentiva a isso, né? Ela faz uma apologia a essas coisas que separam a gente de Deus. Enquanto que o fruto do Espírito, ele canaliza coisas para que você possa sentir o fluir da graça em você, sentir o perdão vindo de Deus para você e, obviamente, a resposta às suas orações. Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa, as suas orações são impedidas, né? E que aquele que esconde as suas transgressões, Provérbios 28:13 diz que não prosperará. E, na verdade, ele está considerando aqui uma doença, o ressentimento ele está considerando não só uma doença, como uma transgressão, porque ele fala de santificação. Quando fala de santificação, está dizendo que não está havendo santificação, está havendo transgressão à lei de Deus, né? Então, voltando ao texto, como é que se manifesta esse ressentimento? No versículo 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Então, na verdade, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: Deus está dando duas orientações. Primeiro, seguir a paz. E segundo, a santificação. Essa palavra paz no grego é irene, né, que significa ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de dissensão, ausência de pelejas, né? Então, o que o autor de Hebreus sugere aqui? Que nós sigamos a paz, ou seja, nos apartamos dos conflitos, das pelejas, dos problemas relacionais, e que nós busquemos a santificação. Tanto a paz quanto a santificação, ela tem a ver com o relacionamento. Aliás, Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele diariamente. E Ele, assim que a Bíblia diz que no princípio Deus, no cair da tarde, Ele ia conversar, estar com Adão no paraíso, né? Então, Ele sempre quis ter conosco um relacionamento. Tanto é que Ele colocou o próprio filho dele para coabitar conosco, né? Então, quando o autor diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, ele está dizendo que você tem que restaurar esses seus relacionamentos.
utilizando-se da paz, se abstendo da guerra, das pelejas, das dissensões, e buscando a santificação. Quando fala de santificação, a palavra, no caso aqui, é hagios, né, no grego, ela fala de seguir os mandamentos de Deus, buscar os mandamentos de Deus e buscar se apartar do pecado. E você, quando você se volta para o princípio lá no livro de Êxodo, que fala dos 10 mandamentos, né, no capítulo 20, nós temos ali 10 mandamentos, dos quais 4 desses mandamentos têm a ver com relacionamento com Deus. E 6 desses mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento interpessoal, ou seja, nosso relacionamento com o próximo. Então, na verdade, quando o autor de Hebreus está falando em seguir a paz e a santificação, ele está dando uma dica de que dentro dessas duas ordenanças está o segredo de você arrumar vamos utilizar o termo vacina, né, que está muito em evidência, arrumar uma vacina contra o ressentimento, contra o ódio, contra a mágoa. Então, através da paz e da santificação. Aí depois ele vai dizer o seguinte: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que ele está dizendo aqui? Que se você não seguir a paz, não buscar a santificação, e por conseguinte, você não ter um antídoto para os seus ressentimentos, para as suas mágoas, você pode ficar privado da graça de Deus. Se você não entendeu, eu vou repetir. Você pode ficar privado da graça de Deus. Você pode ficar excluído da graça de Deus. O fluir da graça de Deus pode ser bloqueado na sua vida por conta de um ressentimento, por conta de uma mágoa que você possa estar retendo no seu coração. E ele diz o seguinte, e além disso, ele diz que pode, ele insinua aqui que não deve brotar, não deve ter nenhuma raiz de amargura que, porventura, venha a brotar e causar danos a outro. Então, ele diz aqui, tendo cuidado de que ninguém vos se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, ele está dizendo que, além dessa autodestruição que causa guardar ressentimentos, ela não só te destrói, como destrói a outros. Ela causa danos a outros. E quando a Bíblia fala de graça, Pedro, na carta dele, a segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 18, ele fala que em crescer na graça. Crescer na graça, é como se você estivesse sendo alimentado pela graça de Deus. Mas se você retém mágoa, ódio no seu coração, falta de perdão, você vai experimentar o quê? A inanição na graça, ou seja, você não vai crescer na graça. E Paulo fala em fortificar na graça. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele fala em fortifique-se na graça. Então, é uma reação. Ou seja, você recebe a graça e você pode se fortalecer. É uma medida reativa que Paulo sugere a Timóteo nessa carta. E interessante que na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, o capítulo 6, ele diz para não receber graça em vão. Ou seja, sabe lá o que é isso? Deus derrama a graça para você, você recebe, mas ela fica infrutífera. Por quê? Por você estar andando em desacordo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus. E aqui fala de privar, excluir, um texto em epígrafe aqui, um texto que o
o autor escolheu como referência, ele fala em privar da graça. A Bíblia fala o seguinte: pela graça sois salvo, mediante a fé. Quando ela fala que pela graça sois salvo mediante a fé, ela está dizendo que a sua fé, ela trabalha, a graça trabalha em você de acordo com a sua fé. Isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala isso. Em Romanos 5, 2, diz que nós temos acesso à graça pela fé. Romanos 5, 2, diz que nós temos acesso à graça pela fé. Mas a Bíblia diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos falando aqui de coisas que possam, de atitudes que possam agradar a Deus, nós podemos certamente incluir nessa atitude uma liberação de perdão, que é o tipo de atitude que vai agradar a Deus, que vai mover a fé em você. E porque a Bíblia fala claramente que existem atitudes que agradam a Deus e existem atitudes que não agradam a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível, uma atitude de falta de fé é impossível agradar a Deus. Mas lá em Romanos 8, ela diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, o que na verdade nós podemos concluir disso aí? Se você tiver uma atitude de ressentimento, de mágoa, de ódio, de falta de perdão, seja com quem for, seja no âmbito familiar, na vida conjugal, de irmão para com irmão, no trabalho, na igreja, se você mantiver essa atitude de ressentimento, você vai haver um bloqueio da parte de Deus do fluxo da graça para você. Então, mas como é que surge isso aí? Você não precisa ninguém dizer que esse ressentimento, essa falta de perdão, eu vou utilizar alguns ambientes aqui que a gente vê isso aí muito presente, né? Por exemplo, em dois irmãos. Na Bíblia a gente sabe que esse negócio de irmãos sempre dá problema. Começou lá com Abel e Caim. Talvez um ressentimento de Caim fizesse com que ele tivesse matado o seu próprio irmão, que causou um dano, não só a ele, que passou a ser um homicida, mas ao próprio irmão, que passou a ser a vítima desse homicídio, e também aos pais, que, inegavelmente, tiveram o desprazer de ter um filho homicida e um filho assassinado. Isso só um exemplo de problemas de ressentimentos. Na verdade, o que aconteceu com Caim foi um ressentimento por Deus se agradar mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. A verdade, a Bíblia diz que lá em Hebreus, também fala em Hebreus 11:3, fala que a oferta de Abel, ela fala até hoje. E por falar até hoje, os discípulos de Caim se ressentem, né? Assim como Caim se ressentiu disso aí e matou o irmão. Também o outro exemplo está nos dois irmãos, os filhos pródigos, né? O filho pródigo e o irmão dele, teve também um ressentimento por parte do irmão, quando o filho voltou. Os irmãos de José se ressentiram quando ele contou aqueles sonhos e fizeram aquilo que fizeram contra ele. José conseguiu se safar disso aí. José conseguiu vencer esse ressentimento e perdoou todos eles. Agora, interessante que aqui, a indicação de Deus, ela é que você não deixe nem que essa ferida surja. A indicação, a orientação de Deus é que você combata, quando você recebe a ofensa, você perdoe logo de antemão para que não venha criar essa tal de raiz de amargura, que brotando vai causar danos, efeitos colaterais, né, como também evidência, né, usando essas terminologias da evidências da pandemia, né, vacina, efeitos colaterais. Então, na verdade, o que Deus nos sugere, nos ordena, é que nós não deixemos nem que haja essa ferida, para que não haja raiz de amargura. E falando ainda dos locais
onde se apresenta um índice alto de ressentimento, nós podemos também colocar a igreja. O que tem de membro ressentido com outro membro é uma coisa fora do comum. Membro ressentido com o obreiro que galgou um cargo mais elevado do que ele, membro ressentido com pastores porque deu um cargo a fulano e não deu a ciclano, e não deu a ele mesmo, pastor ressentido com membros que visitaram igrejas que não era do seu campo. Não é o caso aqui, né? A gente aqui não pode falar nada disso aqui, senão vai ser cortado o microfone agora. Mas existe, não só por causa desse exemplo bobo que eu dei, mas de outros. Existem pastores, existem líderes ressentidos com membros, porque o membro não fez isso, ou deixou de fazer aquilo, ou fez a coisa de maneira exagerada. Então, o ambiente familiar, o ambiente entre irmãos, existe ressentimento. No ambiente eclesiástico, existe ressentimento. Na vida conjugal, tem gente que guarda um monte de coisa e depois, no primeiro desentendimento que tem, despeja tudo. Mulher em cima do marido em cima da mulher, despeja tudo. Isso são ressentimentos, são raízes de amargura que brotam e acabam trazendo tudo isso aí. E pais com filho, filhos com pais, tem pai que não perdoa filho, tem filho que não perdoa pai, e morrem nesse pecado, né? Com esse ressentimento. E famílias, a família de José ficou praticamente toda contra ele. A família de Jesus queria prender Jesus, queria internar Jesus, disse que ele estava querendo aparecer. Então nós estamos vendo aí, nós vemos aí, Tiago não acreditava em Jesus, até ter um encontro com ele, que era irmão dele, né? Então nós vemos que esses ressentimentos, eles acontecem nos ambientes mais íntimos das pessoas. É família, é trabalho, é escola, é na casa. Aliás, o profeta Miqueias já dizia que os maiores problemas dos homens estão na sua própria família. Meus irmãos, eu vou terminar por aqui, né? E deixando aqui vamos dizer assim, pegando um gancho no que orienta toda a lição, que nós não deixemos que a ferida aconteça, a ferida do ressentimento, da falta de perdão, porque a falta de perdão, ela vai trazer aquela oração que o pessoal denomina de oração de Pai Nosso, diz que perdoar como Deus nos tem perdoado. Se nós não perdoamos, nós estamos dizendo para Deus fazer a mesma coisa conosco. Então, a dica que a revista, que a lição nos dá é a seguinte: nem deixar que surja a raiz de amargura, bloqueá-la através do poder do Espírito Santo que habita em vós, bloquear antes que aconteça, antes que surja, que nasça essa raiz, e que essa raiz possivelmente venha a brotar. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.